Mas existe uma vergonha que é onde eu quero chegar, que se refere muito, com muita adequação às questões sexuais, que é um sentimento de vergonha mais profundo do que essa timidez. Então, se a mulher tem algum comportamento que ela sente que fere o que é permitido, e ela se sente envergonhada e culpada por ter tido um comportamento que foi inadequado frente à sociedade, à sua família, à família do outro, né? E também nesse momento aí, quanto mais a gente tem a necessidade de que todo mundo nos aprove, mais fácil vai ser ter essa sensação de vergonha, porque ela é ditada por uma moralidade, né? E às vezes um moralismo assim, que cerceia muito tudo que é permitido que a gente viva. E existe uma vergonha que é mais profunda e bastante adequada quando nos referimos às questões de ordem sexual, de ordem da sexualidade, das experiências, que é uma vergonha que está muito associada à culpa. E vergonha, por que a pessoa tem vergonha? Porque ela tem a sensação, ou ela tem a informação externa, ou ela julga que ela fez algo que é errado, ou que aquele ato é errado, ou que fazer alguma coisa que ela quer, que ela deseja, que ela pensa, que ela sequer às vezes ousa pronunciar, né? E aí, dependendo do contexto social, religioso, isso vai ser mais forte, menos forte, né? Então, isso vai cercear muito a experiência, porque a pessoa tem aquela sensação de que aquilo é errado, né? E vergonha por quê? Vergonha de quem? Porque a gente tem um tanto de conceito que dita o que é permitido ou não com relação à sexualidade. A gente tem um tanto de pode e não pode. Na verdade, a gente tem um tanto de não pode e pouquíssimos pode. Ainda, apesar de estarmos, né, no século 21, apesar de estarmos, né, numa sociedade ocidental, né, que nós não estamos com vestidas de burca, nós não somos as orientais que são guardadas dentro de casa, mas isso é muito forte, gente. Isso pode não ser forte dentro da sua casa, mas isso é forte na cultura. E nós somos seres culturais. Então, existe esse levantar de bandeira hoje em dia aí, porque às vezes as pessoas se organizam, né? Elas vivem nos pares daqueles que têm uma mentalidade, uma experiência comum, mas é extremamente sofrido viver numa sociedade que é muito repressora. Então, não pode porque o padre fala que não pode, o pastor fala que não pode, o marido fala que não pode, a sociedade fala que não pode, o governo fala que não pode, a igreja fala que não pode, a escola fala que não pode, existe um tanto de coisa que é certo, é extremamente limitado, é vergonhoso ter prazer. Nós criamos um conceito, nós criamos um tanto de regras, a sociedade nos passou, que aquelas coisas, a expressão do prazer nos traz vergonha. Então, por que aqui eu quero perder a vergonha? E olha como que o sexo ficou, né? As expressões da sexualidade ficaram intimamente associadas a esse lugar de vergonha. A pessoa, essa mulher, isso é uma pouca vergonha. A pessoa que está tendo uma relação, né? Se o casal de namorados aí, independente da idade que for, né? Cada família vai construir isso da forma que convém, mas isso é direcionado, isso é referido a uma questão, isso é uma pouca vergonha. Fulano estava lá numa pouca vergonha danada, a pessoa estava numa relação que ela estava sentindo prazer, que ela estava tendo estímulos, né? Não estou falando que ela tem que fazer isso em público, no meio da sala, no meio de todo mundo, no meio da festa, mas a gente sabe que isso não se refere, né, a pessoa estar fazendo isso de uma forma explícita ou exposta. Então, tudo que é associação com prazer
vai para um lugar de pouca vergonha e ninguém quer ser julgada como sendo uma pessoa menor, menos, isso é menos importante. Ter prazer é menos importante, tem que suportar a dor. As pessoas são violentadas. Se você já sofreu algum tipo de violência, de assédio, né, de assédio às vezes no trabalho, e depois a pessoa ainda sai julgada como ela tendo provocado aquilo, ela se sente extremamente humilhada. As pessoas às vezes sofrem violência, abuso sexual, né, de conjunção carnal, como se diz, de abuso ali, e ela não pode, ela tem vergonha de contar isso, porque as pessoas não vão acreditar. Se você descobre que tem, né, às vezes mães de adolescente, que o filho, a filha está tendo uma relação, o primeiro ato é condenar. Nunca se pergunta para esse jovem, por exemplo, se essa relação foi boa. Se a pessoa sentiu prazer, a mãe não se preocupa com isso. E é claro que as pessoas precisam cuidar das doenças, cuidar de uma gravidez indesejada, né, antecipada, fora de um contexto protetivo, mas também a preocupação com o relacionamento, não se conversa isso, não se fala disso. Então, o sexo é motivo de vergonha, viver expressões da sexualidade são motivos de vergonha. A gente cresce com isso todo o tempo, desde a nossa infância, a gente escuta isso da diretora, a gente escuta isso e de uma forma não direcionada para a gente também. A gente escuta isso de uma forma extremamente direcionada, você não pode, isso não, assim não. E aí a gente escuta isso de uma forma direcionada e a gente escuta isso também de uma forma implícita, para criar um medo, né? Então, fulano está tendo uma pouca vergonha, nossa, mas, né? Então, conta-se casos para aumentar, para trazer para a esfera sexual e está longe de ser por um único medo de gravidez, né, num adolescente. E tem-se vergonha, as famílias têm vergonha, não é só da gravidez na adolescência, porque sim, né, a gravidez na adolescência aí vai ser um contexto extremamente pesado, né, e que deveria ser muito conversado, mas tem-se vergonha da gravidez fora do casamento, e às vezes aquela pessoa já é adulta, já é independente, já, né, se basta ali, se sustenta, e ainda existe da família, por parte da sociedade, se aquela mulher engravida e ela não está no casamento, né, isso é motivo de vergonha. Então, esses julgamentos aí que vão trazer vergonha, e que vão trazer uma esfera de medo, eles não são apenas para proteger a pessoa, né? Ou se são para proteger, né, de uma forma inadequada, e foi o que a gente aprendeu e que perpetua, tudo bem, né? Tudo bem nada, né? Mas assim, ok, entende-se como é isso. Essas falas que são para proteger de algo, né, de uma gravidez, de uma doença, né, de uma pessoa, né, que pode ser inadequada, pode, né, ser uma pessoa do mal, um abusador, etc, etc, etc. Mas essas falas, elas não são educativas, elas são para trazer medo do sexo. E aí a gente cresce e entra numa vida adulta aprendendo que isso é vergonhoso, que isso não pode. E quando a gente está lá avançada na nossa intimidade, no nosso relacionamento estável, ou com um parceiro que chegou, ou tentando construir uma relação, ou tentando ter a primeira relação, né? Às vezes tem uma mulher de 30, 40 anos que nunca teve uma relação sexual na vida e não sabe por que tem essa vergonha, essa timidez. E a pessoa nunca teve um orgasmo e não sabe por quê. E a pessoa tem um parceiro fixo, ela não sabe por que hoje ela não, né? O sexo sempre é visto como repulsa. E aí o parceiro, o companheiro, o marido ainda vira e, né, identifica um problema em você. Poxa, gente, literalmente, isso é sacanagem. Literalmente, isso é sacanagem. Todo tempo isso é
detonado, bombardeado, né? O sexo, a sexualidade, o prazer é bombardeado como algo que é vergonhoso, que é pouca vergonha. E lá na frente a pessoa tem que dar conta disso. Tudo aquilo que trouxe vergonha até um dia, no dia seguinte, ela tem que lidar com essa experiência como se ela nunca tivesse tido essa vergonha, só que não é assim. A gente traz tudo isso e a gente continua carregando tudo isso. E aquilo que antes protegeu, agora vai ser o motivo da dor. E essa mulher vai chorar sozinha, ela vai sofrer sozinha, porque ela está cumprindo bem o papel social de esposa, mas ela está tendo uma relação dolorida, desprazerosa, etc. Tudo aí que vocês sabem, né? Com dor física mesmo, sem vontade e com um tanto de ideias e noções de pode, não pode, isso é do bem, isso é do mal, isso é da mulher de pouca vergonha, mulher direita não faz isso.